Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me conhecesses também, certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, respondeu Jesus. Há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Felipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Estas são palavras da nossa salvação. Nós vamos caminhar um pouco pelo Evangelho de São João, pelo menos até o capítulo 14. No Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo de número 1, no verso de número 1 ao número 18, o prólogo de São João, São João vai narrar assim, narrar a fala de São João Batista. Vai dizer assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não reconheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Também ali no capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu São João, Jesus chama seus discípulos. No capítulo de número 2, Jesus faz seu primeiro milagre em Canaã da Galileia, manifestando a sua glória, transformando água em vinho em uma festa de casamento a pedido de sua mãe, Maria Santíssima. No capítulo número 3, Jesus encontra com um discípulo este chamado Nicodemos, que o encontrava em segredo, e Jesus diz assim para ele que aquele que não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. No capítulo de número 4, Jesus encontra com uma mulher samaritana apanhando água no poço de Jacó e diz para ela tudo que ela tem feito, e diz assim que ela tivera 5 maridos e o que agora ela tem não é dela. E Jesus diz assim para ela que chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No capítulo número 5,
Jesus cura um coxo de nascença que havia 38 anos naquela situação no tanque de Betsaida. No capítulo número 6, Jesus multiplica pães e peixes alimentando muitos homens e muitas mulheres também no capítulo número 6. Jesus caminha sobre as águas. Também neste mesmo capítulo, Jesus faz um discurso na sinagoga de Cafarnaum dizendo que o seu corpo é verdadeiramente uma comida e o seu sangue verdadeiramente uma bebida, e aquele que não come do seu corpo e não bebe, aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue não terá parte com ele. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha vários discípulos, vários homens e mulheres que o acompanhavam, mas infelizmente não o acompanhavam porque ele era o Senhor, o Rei dos Reis, o Filho de Deus vivo, o próprio Deus encarnado, mas seguiam por conta de benfeitorias, por conta de milagres, por conta de prodígios, por conta de pães e peixes. E quando Jesus faz esse discurso supostamente duro ali na sinagoga de Cafarnaum, muitos deixam de o seguir. Então Jesus fixa os olhos nos 12, os 12 que nós conhecemos, e diz assim: e vós também quereis ir como eles? E Pedro, tomando a palavra, diz assim: para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. No capítulo de número 7, os fariseus mandam prender Jesus, mas não conseguem, pelo menos neste momento, já que não era ainda o momento dele. E Jesus diz assim também no capítulo de número 7 que aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de águas vivas. Jesus dizia isso referindo ao Espírito Santo que eles deviam receber, não naquele momento, já que o Senhor ainda não tinha sido glorificado. No capítulo de número 8, os escribas e os fariseus levam até Jesus uma mulher que fora pega em adultério e diz assim: mestre, a nossa lei, a lei de Moisés, manda que apedrejamos a mulher que fora pega em determinada situação. E tu, o que diz que nós devemos fazer? Eles diziam isso, segundo as Sagradas Escrituras, que eles queriam botar Jesus à prova. Eles não queriam, de fato, uma opinião, uma inclinação no nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus começa a escrever no chão com um dedo e diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus vai nos dizer que foram saindo um a começar pelos mais velhos, ficando apenas Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os que te acusam? Onde estão os que te condenam? E a mulher diz assim: ninguém me condenou, Senhor. E Jesus diz assim: nem eu te condeno, vá e não tornes mais a pecar. E agora eu posso aqui fazer uma ligação com a segunda leitura, não sei se vocês prestaram atenção. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é a pedra angular, a pedra que o predeiro rejeitou. Jesus diz assim, no capítulo de número 8, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus atirou uma pedra nela. Mas não é uma pedra física como nós pensamos, mas é a pedra angular, como diz na segunda leitura. Jesus se atirou nela uma pedra porque ele não tem pecado. No capítulo de número 9, Jesus caminhando com seus discípulos, juntamente com seus discípulos, se deparam com um homem cego e os discípulos fazem a seguinte pergunta para Jesus: mestre, quem pecou para que este homem nascesse assim? Ele ou os pais dele? Então Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus cospe no chão, faz lama, em outras traduções, faz lodo, passa nos olhos daquele homem e aquele homem consegue enxergar. Aquele homem começa a enxergar. No capítulo de número 10, Jesus diz que é o bom pastor e expõe a sua vida, dá a sua vida para as suas ovelhas, que somos nós. No capítulo de número 11, Jesus ressuscita Lázaro. A palavra de Deus vai nos dizer que já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido, já cheirava mal. No capítulo de número 12, Jesus vai numa ceia lá em determinado local, na terra de Lázaro, na casa de Lázaro, Maria e Marta, os 3 irmãos.
em Betânia. E vai falar assim que Marta lava os pés de Jesus com um perfume muito caro chamado bálsamo e enxuga com os seus cabelos. No capítulo de número 13, Jesus profetiza quem o iria trair, Judas, o Iscariotes. E agora chegamos no número 14, que vamos trabalhar mais a fundo. No capítulo número 14, Jesus diz assim: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Jesus está falando assim que ele vai preparar um lugar. Jesus está falando aqui que ele tem um lugar. E é o reino dos céus. Jesus está dizendo aqui que o destino nosso é o reino dos céus. Nós estamos aqui na terra como peregrinos. Nós vivemos aqui, nós temos os nossos compromissos, nós temos os nossos boletos, as nossas responsabilidades, os nossos boletos para pagar. Mas a nossa inclinação maior, o nosso objetivo maior, a nossa morada última, deve ser o reino dos céus. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós somos a igreja militante, a igreja que milita em busca da igreja triunfante, que é o reino dos céus. Nós fomos feitos para o céu. A nossa mente, a nossa cabeça tem que viver aqui na terra voltado para o céu. Jesus disse: eu tenho uma morada para vocês. Eu vou preparar uma morada para vocês. Nós fomos feitos para o céu, irmãos. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar viver a doutrina da igreja, viver aquilo que os santos pedem para viver. Nós temos que viver a castidade, o sexto mandamento. Nós temos que ser honestos. Nós temos que honrar os nossos pais. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Trabalhe, obtenha bens, sustente a tua família. Mas a tua prioridade é Deus. É Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós fomos feitos para o céu. Nós somos moradores do céu. Estamos aqui de passagem como peregrinos. Nós fomos feitos para a eternidade. Deus não destrói, Deus não mata ninguém. Tanto é que Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, está vivo. Está padecendo lá no quinto dos infernos, mas está vivo porque Deus não destrói nenhuma de suas criações. Independentemente se rejeitou a Deus ou não, nós fomos feitos para a eternidade, ou lá no reino dos céus, ou no quinto dos infernos. Deus não destrói ninguém. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que voltar para as Sagradas Escrituras. São Luís Maria Grion de Montfort vai falar assim que os santos dos últimos dias serão homens e mulheres da palavra. Nós temos que rezar o rosário. Nós temos que buscar a Deus. Eu já disse aqui, e vou repetir, como se diz lá no Apocalipse, nós temos pouco tempo nos resta. Satanás, a antiga serpente, está vindo com grande ira. Então nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida. Tudo que fomos fazer, que façamos no Senhor. As nossas conversas têm que ser conversas de santidade. Nada de piadinha de duplo sentido relacionado as piadinhas relacionadas à sexualidade. Nada de mentira. O nosso Deus vai nos dizer, o próprio Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. Ou seja, nós não podemos contar mentira. Satanás, que é o pai da mentira, nós temos que ser
honestos, transparentes. Nós temos que amar o nosso próximo, mas também, ao mesmo tempo, temos que ser justos. Nós não podemos aceitar a injustiça. Quando nós deparamos com a injustiça, nós não podemos aceitar isso. Se for preciso brigar, lutar, e aos olhos de muitas pessoas ser até grosso, para que a justiça seja feita, que isso seja feito, né? Nós temos que ser santos, nós fomos feitos para a santidade. As nossas vestes têm que ser com modéstia e com pudor, como diz a Virgem Maria lá na Cova da Iri, em 1917. Vestir com modéstia e com pudor, olhai como veste a Mãe Nosso Senhor. Nós fomos feitos para o céu, irmãos. Eu vou repetir, nós estamos aqui como peregrinos, nós fomos feitos para o céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.